Boa tarde a todos e a todas, bem-vindos, bem-vindas, é um prazer, já temos bastante gente aqui, vamos só dar mais uns segundinhos para o pessoal ir entrando, mas queria desde já agradecer a presença de todos e todas. A gente tem feito desde o começo lá, né, parece que foi ontem, né, mas foi em março, né, que a gente começou essa pandemia, toda essa confusão. E desde então, tenho visto vários nomes aqui que vêm acompanhando desde o começo, desde os primórdios, os primeiros webinários que a gente veio fazendo lá atrás especificamente sobre as questões da pandemia, né? E aí depois home office, a quarentena, flexibilização, enfim. Não parei para contar, mas acho que eu já fiz aí uma dezena de webinários, né? Desde então. E aí percebemos que isso eu estou enrolando para deixar o pessoal entrar, tá? Já vou me apresentar, tá? E aí percebemos que isso é uma ferramenta interessante, né? Porque a gente fazia eventos antes, mas era mais complicado, porque aí tem deslocamento, a gente, né? Quem participava do evento às vezes perdia a tarde inteira, tal. Então a gente agora tem utilizado essa ferramenta, aproveitado dela, né? E estamos trazendo um tema aí que não está diretamente relacionado com a pandemia, mas querendo ou não, decorre dela, né? Por conta desse aumento do home office, né? Mas enfim, então deixa eu começar oficialmente. Eu vou começar me apresentando. Eu estou vendo aqui que a maior parte de vocês, pelo menos pelo nominho, eu conheço, mas estou vendo também e recebi alguns e-mails essa semana de algumas pessoas que ainda não me conhecem. Eu fiquei feliz até, né? Porque significa que está indo adiante. Agradeço, inclusive, a vocês que compartilharam, enfim. Então, eu vou me apresentar rapidamente para quem não me conhece. Meu nome é Renato, eu sou advogado trabalhista, sou formado pelo Mackenzie, sou professor de Direito do Trabalho na FMU, sou mestre em Direito Político e Econômico também pelo Mackenzie, e sou sócio responsável pela área trabalhista aqui do Lacaz Martins Pereira Neto, Gurevitch, Schwerer Advogados, né? Para quem eventualmente não conhece, Lacaz Martins Advogados, tem esse nomão, né, mas a gente abrevia, Lacaz Martins Advogados é um escritório que tem aí já mais de 35 anos de história no mercado, né? A gente atua no Brasil inteiro, temos unidades em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, mas temos presença com escritórios correspondentes parceiros no Brasil inteiro, inclusive na América Latina. E atuamos em todas as áreas do direito, né? Então, desde questões contenciosas, tributárias, cíveis, societário, M&A, enfim, criminal, temos um criminal empresarial e as questões trabalhistas, né? Para vocês que vejam que vários clientes já são atendidos pela área trabalhista, a gente tem um foco substancial na consultoria trabalhista, né? Então, prevenção de problemas, mas atuamos também em contencioso trabalhista, né? Então, processos, reclamações trabalhistas, temos vários processos em Ministério Público, ações coletivas, enfim. Então é isso, né? Contar só um pouquinho da nossa história. Como eu mencionei no começo, temos feito essas apresentações, esses webinários desde o começo, e agora chegamos com esse tema do assédio moral no ambiente de trabalho virtual, né? Antes de começar precisamente, eu lembraria só que tem uma função Q&A, né? Q e A, né? Tá aí na parte de baixo, então você consegue enviar perguntas. Por favor, agradeço muito se a participação enriquece, né, o debate. Eu vou responder as perguntas ao final, tá? Então, até para aproveitar e já passar um pouquinho de como é que vai funcionar esse nosso encontro, terá duração de 1 hora, então, a gente, 18 horas, a ideia é a gente já conseguir encerrar, né? Eu devo ter uma explanação aí de algo em torno de 40, 45 minutos, né? Talvez até um pouquinho menos, e aí a gente sobra aí no final uns 15, 20 minutos para debates, para perguntas, enfim. Então, fiquem à vontade desde já para já ir colocando as perguntas, questões, enfim, ideias, né? Às vezes tem uma experiência, qualquer participação é muito bem-vinda, tá bom? E, por último, queria já dar o spoiler em primeira mão, a gente ainda não divulgou internamente, em breve vocês todos e todas vão receber, mas desde já, pelo sucesso desses webinários que a gente veio fazendo ao longo desse ano, a gente achou que valeria a pena a gente encerrar o ano com chave de ouro, né? Então, a gente vai fazer um webinar
eu estou aguardando, a gente não divulgou ainda, justamente porque eu estou aguardando algumas confirmações, mas com presença de várias pessoas do meio empresarial, diretores jurídicos, diretores de RH, empresários, investidores, advogados, enfim, eu vou fazer um bate-papo. Prometo que dessa vez eu vou falar menos, né? Porque vocês têm me aguentado falando, eu adoro falar, né? Como todo advogado e professor, né? Mas o meu papel vai ser um papel mais de mediação e a ideia é que a gente faça um encerramento mesmo do ano, um bate-papo entre essas pessoas que eu estou convidando, em sua maioria clientes e parceiros, amigos nossos, um bate-papo para a gente entender conseguir, de alguma maneira, tentar fazer um balanço, né? Porque foi tudo tão rápido, as coisas aconteceram tão atropeladas, né? Esse ano, e a gente vem num panorama meio incerto ainda pela frente. Então, a ideia é fazer um benchmark, fazer uma troca de ideias e de experiências e ver o que o mercado tá pensando para o futuro. Como o mercado avalia o passado, né? Especificamente, obviamente, nessas questões que é o meu foco, né? As questões trabalhistas, de gestão de pessoas e etc. Então, entender um pouquinho de como foi, né, esse ano e quais as perspectivas para o futuro. Tá? Então, em breve, vocês vão receber o convite, provavelmente na primeira quinzena de dezembro. A gente ainda também não fechou a data, estamos fechando agendas e conto com a presença de vocês. Tá bom? Bom, então, sem mais delongas, deixa eu colocar aqui o nosso webinar, nossa apresentação. Antes de eu entrar precisamente ou melhor, antes até, deixa eu até tirar aqui. Vou falar uma coisinha antes de entrar precisamente ali no tema. Quando eu estava fazendo a programação do meu ano de 2020, né? A gente já tinha, né? A gente sempre fez esses eventos, tal, obviamente em menor quantidade, porque aí demandava locar um hotel, locar uma sala de conferências, etc. Então a gente fazia aí 1, 2, 3 eventos desse por ano, né? Como eu falei, esse ano já devem ter sido mais de 10. Quando eu estava no final de 2019 organizando a minha agenda para 2020, né? De eventos, o primeiro que estava lá era assédio moral, né? E, assim, era algo que já estava no radar para eu tratar em 2020. Por quê? A gente vem percebendo que o assédio moral, e não só o assédio moral, mas as questões psicológicas no ambiente de trabalho, e vocês que trabalham com essa na área de gestão de pessoas, de RH, acompanham e sabem disso melhor do que eu, né? Burnout, síndrome do pânico, né? Muito afastamento por depressão, enfim. Então, se no passado, né, se na década de 80, 90, começo dos anos 2000, o problema principal, né, de afastamento das empresas, o problema de saúde que mais acometia os empregados eram os problemas de lesão por esforço repetitivo, né? Então, LER, problemas no ombro, bursite, tendinite, essas coisas, hoje não é mais, né? Hoje, o principal problema que as empresas enfrentam, o problema de saúde de seus empregados e, por consequência, afetando a produtividade, enfim, o absenteísmo das empresas, são os problemas psicológicos, as doenças psicológicas, né? A gente já teve, alguns de vocês talvez já tenham até tido também, a gente já teve situação de suicídio no ambiente de trabalho, né? De alguns clientes nossos. Então, já era um tema que eu pretendia trazer para 2020, né? Acabou ficando, ia ser provavelmente o primeiro, né? Acabou ficando para o final, até por conta da pandemia, mas eu acho que vai ser interessante a gente fazer essa discussão, porque agora, querendo ou não, o ambiente virtual, né, o ambiente de trabalho online, ele também tem algumas peculiaridades para essas questões psicológicas, de relacionamento, etc. Então, foi por isso que a gente trouxe esse tema, e aí sim, agora, precisamente entrando aqui na nossa apresentação, para a gente poder falar do assédio moral no ambiente de trabalho, nada mais importante do que a gente entender, primeiro, o que é assédio moral, né? Então, e aí, antes de eu entender o que é assédio moral, né, o que é um conceito jurídico, né, a gente vai lá no dicionário, eu acho que é importante a gente entender o que é assédio e o que é moral, né? Então, se a gente pega uma definição de dicionário de assédio, tá lá. Assédio é insistência impertinente,
perseguição, sugestão ou pretensão constantes em relação a alguém. Então, veja que o assédio ele tem a característica de repetição. Né? Tá lá, ó, insistência impertinente, perseguição, sugestão ou pretensão constantes. E aí, obviamente, pode ser assédio das mais variadas formas. Assédio moral, assédio sexual, assédio, sei lá, né? Mas o assédio é essa característica, é aquela atuação repetida, impertinente, né? Que de alguma maneira causa um incômodo. E o moral? A moral é o conjunto de valores, individuais ou coletivos, considerados universalmente como norteadores das relações sociais e de conduta. Então, ou seja, é o assédio que afeta esses valores, que afeta a visão de mundo, né? A visão pessoal de cada um, a relação de cada um com o mundo. Aí, quando a gente junta esses dois conceitos e traz para o jurídico, né? O conceito jurídico de assédio moral são violências psicológicas sistemáticas concedidas, no nosso caso aqui, cometidas no ambiente de trabalho. Então, veja, de novo, a característica do assédio, né, a repetição, o fato de ser sistemáticas. Né? Então, violências psicológicas sistemáticas, atos desrespeitosos, cruéis, desumanos, violentos, antiéticos. E esses autos causam humilhação, constrangimento, desqualificação, abalo, destabilização emocional. Então, por que eu acho que é importante a gente ter essa visão de que se trata de algo repetitivo? Aí você vai falar, Renato, então quer dizer que se uma pessoa ela tem uma explosão no ambiente de trabalho, manda todo mundo para aquele lugar, ou tem, sei lá, uma agressão física, uma humilhação, etc. e tal, não é assédio moral? Não. Não é assédio moral. Então quer dizer que pode? Claro que não. Né? Uma violência psicológica que não seja sistemática, ela pode causar um dano moral. Né? O efeito, gente, inclusive, ele provavelmente vai ser o mesmo, é uma indenização. Então, tanto o dano moral como o assédio moral, ele gera indenização. Agora, por que a gente fala tanto do assédio e não do dano? Né? Porque o assédio, como a gente vai ver nos exemplos, né, e quando a gente dá os exemplos começa a ficar mais claro e a gente começa a perceber como ele está perto de nós, o assédio, muitas vezes, ele passa despercebido. Né? A situação de dano moral, aquela explosão, a batida na mesa, né, o xingamento, a situação que ela é pontual, ela fica muito clara. Todo mundo sabe que houve ali um excesso. Né? E depois esse excesso pode ser corrigido, pode gerar indenização, mas fica muito claro. Né? Ele não requer grande preocupação, porque ele é facilmente exposto. Já o assédio moral, não. O assédio moral, muitas vezes, ele passa e, às vezes, só o assediado percebe. Né? Muitas vezes, o próprio assediador ali, ele acha que aquilo é meio normal. Os valores, né? A gente viu que moral tem um pouco a ver com visão de mundo, com valores. Às vezes, os valores do assediador, né, eles são os valores meio dissociados da realidade. Então, por isso, ele nem percebe. Né? Não quer dizer que não venha a ser assédio. Né? E aí, os tipos de assédio. Né? A gente tende a achar, né, que o assédio só pode ocorrer do chefe para com o subordinado. Né? Então, ou seja, de cima para baixo, né? Que seria o assédio vertical descendente. Então, assédio vertical descendente é o do chefe para o subordinado, de cima para baixo. Mas também pode ser ascendente, de baixo para cima. Vamos e convenhamos que não é o mais comum. Né? A forma mais comum é a ascendente, a descendente. Mas pode acontecer também. E outras formas que agora, na pandemia, estão mais... não vou dizer que estão aumentando, mas pelo menos está tendo mais evidência, né? O horizontal ou colateral, ou seja, assédio entre colegas do mesmo nível hierárquico. Então, não precisa que haja uma relação de chefe e subordinado para que caracterize o assédio moral, pode ser também entre pares. Né? E, por último, o assédio corporativo ou institucional. Esse é o pior de todos, na minha opinião. É quando as políticas da empresa, quando as regras da empresa, quando os valores da empresa violam a moral dos empregados. Então, as normas, né, as regras de conduta, as regras de comportamento, enfim, a gente vai ter alguns exemplos e aí isso fica mais claro. E aí, como eu falei, né, eu acho que a melhor maneira da gente entender o assédio moral é por exemplos. Né? As formas, eu coloquei aqui algumas, né, gente? Assim, o assédio moral é onde a
a criatividade permitir, né? Então, pressões, intimidações, ameaças. Veja que também não é qualquer pressão, qualquer intimidação, né? Ou qualquer ameaça. Olha, se você não fizer isso, se você faltar amanhã, eu vou te descontar o seu salário. É uma ameaça que beira o aviso, né? Ela não é uma ameaça injusta, né? A gente está falando aqui de pressões, de intimidações, de ameaças injustas, que desqualificam, que abalam, né? Que causam prejuízo, que causam mal ao receptor, né? Imposições de ordem pessoal. A empresa, obviamente, ela tem liberdade para estabelecer regras de conduta, inclusive, no que concerne à empresa. Então, regras de vestimenta, regras de aparência, né? Às vezes a pessoa vai trabalhar com atendimento ao público, precisa estar com o cabelo preso, o cabelo solto, a pessoa vai trabalhar na cozinha, precisa estar com a unha cortada, enfim, tem regras que são regras aceitas, né? O problema é quando essas regras elas começam a extrapolar e passam a invadir a intimidade do empregado. Então, o exemplo que se tem, restrições a casamentos ou filhos. Veja, não é casamentos entre pessoas da empresa. Há casamentos, você não pode casar. Se você casar, você vai ser demitido, né? Especialmente para mulheres, isso ainda infelizmente, acontece, e especialmente dos filhos, né? Assim, a gente sabe que, ainda que seja vedado por lei, é proibido por lei que se exija teste de gravidez ou qualquer coisa do gênero, mas as mulheres continuam aquela perguntinha, tem filhos, né? Pretende ter, né, na entrevista. Isso não é perguntado para um homem, né, geralmente. Trabalhos humilhantes ou degradantes. Como regra, gente, a gente sabe que o contrato de trabalho, ele inclui todos os tipos todos os trabalhos, em tese, salvo se o contrato de trabalho tiver algo, uma exceção, mas como regra, o empregado ele se obriga a prestar qualquer serviço que for solicitado pelo empregador. Mas não pode ser trabalho humilhante, trabalho degradante, né? Uma coisa notoriamente, vai contar grampo. Vai lá no almoxarifado e conta quantos clipes tem lá, né? Para quê? Notoriamente é para desvalorizar a pessoa, para humilhar, para desqualificar, né? Boatos e rumores. A gente tende a achar que o brasileiro a gente é informal, a gente é flexível, né? A gente gosta de piadinha, etc e tal. Mas boatos, a famosa fofoca, né? Quando aquilo ganha uma dimensão que prejudica a moral, os valores do empregado, se ele se sente abalado, se ele se sente constrangido, pode caracterizar assédio moral. Então, veja que a responsabilidade da empresa aqui, ela vai além dos atos praticados pelo chefe, né? Porque a gente está falando de um boato, de uma fofoca, que está rolando, o assédio colateral. Os colegas de trabalho estão fazendo fofoca de alguém, né? Mas é dever da empresa, é dever do empregador zelar para que o ambiente de trabalho seja sadio, né? Então, cabe à empresa evitar esse tipo de coisa, né? Questões envolvendo competência e produtividade, né? Já eu vou dar alguns exemplos mais específicos do ambiente de trabalho virtual, que é o tema específico do nosso encontro. Eu estou dando alguns temas mais genéricos para a gente conceituar, tá? A gente ainda está entendendo o que é o assédio moral. Mas essas questões de competência e produtividade, elas estão em alta agora na questão do home office, né? A gente vai falar disso já. O home office não tem jornada de trabalho. Então, se não tem jornada de trabalho, quer dizer que eu posso exigir que o empregado fique 24 horas à disposição, né? Não, né? Assim, existe um bom senso, existe aí uma ética, existe uma regra de costumes, etc. E tal, de horário comercial das empresas. Então, ainda que o empregado em home office não tenha a jornada de trabalho fiscalizada, se houver uma exigência exagerada, né, isso pode caracterizar assédio moral. Exigir além ou aquém da capacidade. Então, o empregado que notoriamente, mas veja, a gente está falando de novo de uma atitude visando desqualificar, abalar, humilhar, etc., né? Se pede muito, olha, eu quero esse relatório para amanhã, às 9 horas da manhã, isso às 8 da noite, né? Notoriamente, o chefe sabe que não dá tempo de fazer, mas ele pede para o empregado se sentir humilhado. Ó, tá vendo? Você não conseguiu fazer. Alguma coisa assim. E o aquém também. Então, o empregado que fica encostado, esse é o termo que se usa na Rádio Peão, né? Ele ficou encostado. Por que encostado? Porque ele está lá sem fazer nada, né? Não passar trabalho para alguém, né? Como eu falei já, a questão de jornadas de trabalho, de horas de trabalho, então exigir
trabalho extraordinário com muita frequência, hoje em dia vem causando condenações em dano moral coletivo. Hoje em dia tem até uma criação nova do Ministério Público do Trabalho, ele tem, em algumas situações específicas, entrado com ações civis públicas, ações coletivas em face das empresas, pedindo dumping social. É a expressão que ele usa, por uma indenização que seria paga à coletividade de trabalhadores por conta do desrespeito da legislação trabalhista. Banheiro, água. Obviamente, agora na pandemia isso não faz sentido, né? Mas era comum, especialmente em empresas de telemarketing, né? Isso ficou bem famoso no década de 90, alguns anos atrás, que as empresas de telemarketing, para atingir as metas de produtividade, algumas delas, né? Óbvio que não dá para generalizar, limitavam tempo de banheiro, ou número de idas ao banheiro, ou número de vezes em que o empregado pode levantar para beber água, ou o empregado, olha, estou anotando aqui, você já foi no banheiro 2 vezes, né? Obviamente que constrange, a pessoa está com um problema de saúde, precisa ir mais vezes no banheiro, é uma questão fisiológica, né? Ela não tem que pedir autorização para o chefe para ir no banheiro, né? Excesso de rigor, rigor excessivo. Vocês sabem que rigor excessivo, inclusive, é causa de rescisão indireta do contrato de trabalho, né? Então, mais do que o assédio moral, o empregado ele pode pedir a rescisão do contrato de trabalho, né? Veja, então, aqui é uma linha tênue do que é o rigor natural. Então, obviamente, um chefe, uma chefe, pode e deve orientar, fiscalizar, controlar o trabalho dos seus subordinados, né? Mas não deve ser de maneira rigorosa demais para humilhar, para desqualificar, para fazer graça na frente dos colegas, etc. Isso pode se dar por advertências, broncas. Essas expressões, gente, pelo em ovo e pisar em ovos, são expressões que são muito utilizadas nas audiências de processos trabalhistas, em que se discute o assédio moral. É muito comum o assediado ou os assediados dizerem: o chefe chegou, nossa, com ele a gente precisa pisar em ovos, né? Ou, nossa, ele é uma pessoa que procura pelo em ovo. Então, sabe aquela pessoa que você nunca sabe, nossa, será que ele acordou bem hoje? Como será que está o humor dele? Né? Que gera aquele nervoso, né? Parece que o time está sempre em ebulição, né? Isso pode ser caracterizado assédio moral. Aí, os mais comuns, os mais escrachados, eu nem diria que são os mais comuns, mas são os mais facilmente identificáveis, porque qualquer um percebe. Humilhações, ofensas, xingamentos, cinismo, ironia, né? Você dá um Google, você vai encontrar inúmeros exemplos. Chefe que mandava a pessoa se fantasiar de galinha no ambiente de trabalho, chefe que mandava a pessoa se fantasiar de palhaço no ambiente de trabalho porque não cumpria meta, chefe que fazia o vendedor colocar o chapéu de burro porque não aceitou alguma coisa. Enfim, sempre tem milhares de exemplos e são os mais fáceis de visualizar, né? Eu chamo a atenção aqui para cinismo e ironia, né? Então, sabe aquele, assim, óbvio que usar de ironia e usar de cinismo hoje em dia é até uma figura de linguagem, né? Mas quando isso é utilizado rotineiramente para desqualificar, para humilhar, para abalar o trabalhador, pode caracterizar assédio moral, certo? Que mais? Brincadeiras. Veja que eu estou colocando entre aspas o brincadeiras, porque politicamente correto do brasileiro era meio flexível. Isso cada vez mais tá caindo a ficha de que não se pode brincar com algumas coisas, não é brincadeira, né? Então, brincar com a aparência de alguém, né? Se é gordo, se é magro, se é alto, não é brincadeira. São as coisas, assim, isso abala a pessoa, como a pessoa são características da pessoa, né? A aparência, como a pessoa se veste, né? Orientação sexual, né? Muito comum, ainda hoje é muito comum a piada do gay, a piada da travesti. Isso precisa parar, né? Isso não é tolerável mais. Raça, etnia, cor. Hoje em dia já não é mais tolerável, mas há pouco tempo atrás ainda era, né? Assim, nada disso, gente, nunca foi piada, né? A gente tinha uma moral meio relativa e a gente aceitava isso como piada. Não dá mais, né? Doenças e deficiências, né? A gente ainda faz muito assim, porque sei lá, ela vai sempre responder. O empregador é sempre responsável por indenizar o empregado que foi assediado. Agora, a pessoa física, né, o chefe, geralmente é o chefe, né,
que praticou assédio também pode ser demitido. Então, muitas empresas hoje estão criando comitês de ética, canal de denúncia, etc., né? Que investigam essas situações, essas denúncias de assédio. E aí, havendo a comprovação, o investigado, o assediador, pode ser demitido, inclusive por justa causa, né? Ele também, a pessoa física que comete o assédio também pode ser condenada a pagar a indenização, além da empresa. Então, a pessoa que foi assediada, ela pode entrar com uma ação contra a empresa, mas também contra a pessoa física. E dependendo do caso, gente, olha só, um assédio moral no trabalho pode gerar consequências criminais. Então, hoje já existem no Código Penal alguns crimes que, dependendo da situação, podem ser enquadrados, né? Injúria é um deles, constrangimento ilegal é outro deles. E existe um projeto de lei, projeto 4742, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, ainda por conta da pandemia, obviamente, as coisas estão um pouco paradas, mas olha só o que diz, falta a aprovação do Senado, tá? Então isso ainda não está valendo, tá? Mas uma vez aprovado, olha só, esse projeto inclui esse artigo no Código Penal. É o crime de assédio moral no trabalho. Desqualificar reiteradamente por meio de palavras, gestos ou atitudes, desqualificar reiteradamente a autoestima, a segurança ou a imagem do servidor público ou empregado em razão do vínculo funcional ou laboral, né? Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então veja que o cerco está se fechando. Por isso a importância da gente fazer esse tipo de conversa, né? A gente precisa evitar, a gente precisa eliminar o assédio moral das nossas empresas, né? Para a gente ter um pouquinho de noção de como isso é corriqueiro, gente, eu peguei tem várias, né? Eu peguei essa. Depois eu vou circular para vocês essa apresentação, e aí está aqui o link para vocês acessarem a pesquisa inteira, tá? Mas foi uma pesquisa da consultoria vagas.com que identificou que quase a metade dos entrevistados já sofreram assédio moral. Gente, metade das pessoas é muita gente, né? Pensa só, na sua empresa, metade das pessoas já sofreram assédio moral, seja na sua empresa, seja em algum emprego anterior que elas trabalharam, né? 87,5% não denunciaram. Aí você fala, na minha empresa esse não é 47%, então, não é 47%, porque só 12,5% das pessoas denunciam, né? É muito pouco, né? As pessoas têm medo de perder, e a pesquisa fala isso. Elas têm medo de perder o emprego. A pessoa já está lá, ofendida, humilhada, com risco de perder, né? Com medo de perder o emprego, ela vai denunciar. E se o chefe tiver as costas quentes, né? Como se diz. Dentre os que não sofreram, então, esses 52,7% que não sofreram assédio, né, 34% deles já presenciaram. Então, veja, quase 85% das pessoas entrevistadas ou já sofreram ou já presenciaram, né? Isso é muito, né? É muita coisa. E aí, para a gente finalmente entrar no nosso... no ponto da nossa discussão de hoje, né? E aí daqui a pouquinho já abro para a gente fazer perguntas, né? Enfim, não sei se já fizeram, não estou olhando aqui, mas aí, se for o caso já respondo. Se tiverem perguntas, vão fazendo. A primeira questão que a gente tem que ter em mente, e aí de novo, né? Para quem estava entrando quando eu fiz o introito lá no começo, né? A gente pensou em fazer isso justamente porque já era um tema a se discutir. E o ambiente virtual talvez tenha aumentado, ou talvez tenha dado mais visibilidade, né? Me chama a atenção o número de vídeos que viralizam, ou que viralizaram durante a quarentena, durante a pandemia, de questões profissionais. Seja a audiência, seja o juiz que saiu, levantou de cueca, seja a pessoa, a Jennifer, não sei se vocês viram o vídeo da Jennifer. Vocês não viram, procura no Google, Jennifer Home Office, que vocês vão encontrar. A Jennifer foi fazer, ela estava americana, estava numa reunião no Zoom, parecido com isso, e foi no banheiro fazer xixi e levou o computador. Enfim, então viralizaram esses vídeos com essas questões. Mais do que isso até, né? O fato de estar tudo agora online deu visibilidade a uma série de coisas que não eram visíveis, né? Por exemplo, aquele caso da Mariana Ferrer, vocês devem se lembrar, 2, 3 semanas atrás, a audiência do caso de estupro, em que a vítima foi constrangida por 4 homens na sala. Era a única mulher na sala, e foi constrangida numa audiência, né?
Os advogados e as advogadas que estão, estou vendo que tem alguns aqui, sabem que não me deixam mentir de que é assim, sempre foi assim. O ambiente o judiciário é machista, né? Mas não tinha visibilidade, né? Assim, esses casos ficavam isolados. Então, a pandemia deu luz, jogou luz para essas questões, seja no judiciário, seja nos ambientes de trabalho, né? E aí, gente, eu acho que é importante a gente ter em mente o seguinte: se o assédio moral já é algo extremamente corriqueiro, como a gente viu, já é algo meio que faz parte da cultura, como a gente viu. No ambiente virtual, aí a gente tem um problema, porque o ambiente virtual ele é o lugar perfeito, preferido do assediador. Basta a gente ver, não sei se vocês já ouviram a expressão hater, né? Hater vem do inglês, se a gente for fazer a tradução ao pé da letra, seria odiador, ou aquele que odeia, né? Hater, o que destila ódio, né? Hater é o nome dado àquelas pessoas que entram nos perfis de redes sociais, geralmente perfis de famosos, né, de celebridades, só para criticar, como você tá gorda, como você tá feia, por que você envelheceu, pinta esse cabelo, nossa, sai daí, nossa, faz não sei o quê, nossa, como você é ruim, como você é burra, né? Hater. Por quê? Porque essas pessoas, elas imaginam, na verdade é meio irracional até, né? A pessoa não para pensar, né? De que aquilo que ela está fazendo ali pode ser crime, pode ser calúnia, pode ser injúria, pode ser difamação. E pior, né? Aquilo está ficando registrado ali, né? Por quê? Porque o ambiente virtual, né, apesar de eu estar aqui com quase, deixa eu ver aqui quantas pessoas temos agora, mais de uma centena de pessoas, vocês me assistindo, eu estou sozinho na minha sala. Né? Então, existe uma dificuldade psíquica aqui de eu entender que eu estou sendo visto por mais de 100 pessoas nesse momento. Então, as pessoas, por isso que o juiz lá levantou de cueca, porque, né, para todos os efeitos, eu estou na sala, eu estou na minha casa. Né? Então, para o assediador, ele se sente mais protegido. Né? A tela, o computador protege, ainda que a gente saiba, gente, mas é uma imbecilidade a pessoa achar, mas não é racional. Né? Então, o ambiente virtual, ainda, gente, que seja uma reunião que esteja lá, 20 pessoas, todo mundo se vendo, né? Para a pessoa começar a destilar ódio, começar a xingar, começar a humilhar os colegas, ainda que seja na frente das outras, ainda que esteja sendo gravado, o ambiente virtual facilita, porque a gente é pego, é o famoso, é o ponto em que o Big Brother, ou a Fazenda, ganha audiência. As pessoas, num dado momento, elas esquecem que elas estão sendo filmadas. Né? Aqui é a mesma coisa, a gente esquece que a gente está sendo gravado, ou que está sendo visto. Né? Então, temos que ter isso em mente. O ambiente virtual é terreno fértil para os assediadores. Por isso a importância da gente falar do assunto. Acho que é importante vocês replicarem isso nas empresas de vocês, fazer. Eu já fui convidado por algumas empresas para fazer palestra, treinamento, workshop com os gestores. É importante que se faça isso para disseminar esse conhecimento e evitar esse tipo de situação. Se a gente já tinha o despreparo das pessoas por conta do assédio moral, ou seja, se as pessoas se tornavam gestoras e não estavam preparadas para serem gestoras, imagina agora em que as pessoas que não sabiam ser gestoras estão gerindo pessoas que elas não estão vendo e que elas não conseguem ter um controle visual, um controle próximo e rotineiro das atividades. Então, o fato da pandemia afastar as pessoas, por incrível que pareça, facilita com que as pessoas com que o assédio aconteça, né? Porque gera insegurança tanto no subordinado, né? Será que ele está vendo o meu trabalho? Será que ele está percebendo o quanto eu estou trabalhando? Será que ele está gostando do que eu estou fazendo? Né? Como para o gestor, né? Será que ele está trabalhando a quantidade de horas necessárias? Será que ele está fazendo o que tem que fazer? Né? Será que ele não está dormindo? Será que ele entrou na hora certa? Enfim, né? Gera insegurança. E aí, gente, desse despreparo, desse desconforto natural que foi imposto pelo trabalho virtual, começam os problemas. Né? Então, eu acho que a primeira coisa, gente, é assim, a gente fez lá atrás, procurem quem tiver interesse, deve ter sido junho, talvez maio, não me lembro agora, mas se você entrar no YouTube do Lacaz Martins, entra lá no YouTube e procura a página do nosso escritório,
está aí o nome, para quem não conhece, na parte de baixo esquerda da tela, procura lá a nossa página no YouTube, você vai encontrar todos os webinários que eu fiz. Tem um deles em que eu fiz com uma consultora de RH, Denise Lima, especificamente sobre o home office. Né? A gente teve a audácia de dizer tudo que você precisa saber sobre o home office. Óbvio que a gente não abordou tudo, mas tentamos abordar o máximo possível. E ela dá umas dicas ali de como preparar melhor os gestores. Né? Precisa preparar, gente. Não dá para achar que do dia para a noite todo mundo passou a ser chefe em casa ou ser subordinado em casa e está tudo bem. Né? Mudou. A maneira de controlar o trabalho, a maneira de aferir produtividade mudou. Né? Porque se a gente não preparar essas pessoas, é isso. A gente começa a ter xingamento, humilhação, cinismo, ironia, desconfiança, etc. Tudo aquilo que a gente viu como exemplo do assédio e que talvez a gente tenha falado, mas isso é absurdo, né? Talvez agora não seja mais tão absurdo, né? Aquela ironia, todo dia aquele chefe entra e solta aquela ironia na reunião de equipe, né? Porque você não está... será que perdeu a hora hoje? Né? Agora no home office está conseguindo dormir 10 horas por dia. Qualquer coisa do gênero. Né? Então, questões envolvendo... Eu coloquei aqui, obviamente, eu não vou conseguir elencar todos os exemplos, mas eu acho que eu procurei elencar os tópicos, os assuntos, os temas que mais, pelo que a gente tem visto, né, mais são objetos de situações que podem gerar assédio moral. Pressões por produtividade. Então, assim, a quantidade de trabalho, a produtividade, a entrega, isso precisa ser acompanhado. Né? Óbvio que o chefe tem todo o direito e dever de fiscalizar e pressionar a produtividade, mas isso não pode beirar o assédio, né? O desrespeito, a humilhação, a desqualificação. Né? Hoje se fala, gente, inclusive, tem toda uma linha de estudo que é o direito à desconexão. Veja que curioso. O direito à desconexão era uma expressão jurídica que já existia antes da quarentena. É um termo já consolidado. Quando a gente fala direito à desconexão, antes a gente achava que a desconexão se limitava a isso aqui. Era o direito que o empregado tinha de não ficar atendendo, de não ser obrigado a ter que atender o WhatsApp, a ter que, né, responder e-mail 24 horas por dia. Né? Então, o empregado ele tem o direito de se desconectar. Agora que a gente está em home office, que a gente está em casa, mais ainda, né? Direito à desconexão. Então, é importante a gente entender. E aí eu volto naquela conversa que eu já tive lá quando eu falei de horas. Né? Se vocês forem lá naquele webinar que eu mencionei com a Denise, tudo que você pode saber sobre home office, você vai ver que a gente abordou lá a questão da jornada de trabalho. Né? A reforma trabalhista de 2017 estabelece que o empregado em home office ele não precisa estar sujeito. É uma das novas hipóteses de exceção ao controle de jornada. Da mesma forma que o trabalhador externo ou que o empregado o cargo de confiança, o home office também não está sujeito ao controle de jornada. Significa que ele não tem que bater ponto e, da mesma forma, ele não tem... a empresa não tem como controlar se ele trabalhou 8 horas por dia ou 2 horas por dia. Esse que é o ponto. Agora, o empregado por home office, da mesma forma que um cargo de confiança, ele tem o seu trabalho fiscalizado pelas entregas, pela produtividade, e não pelas horas. Né? Mas isso não quer dizer que a empresa tem o direito de obrigar que esse empregado permaneça conectado 24 horas por dia. Né? Então, isso pode gerar assédio moral. Ok? Estou vendo aqui que tem algumas perguntas, já respondo já, tá? Questões envolvendo invasão de privacidade. Esse é um problema, né? Porque agora a gente tem... por exemplo, vocês estão vendo a minha casa, né? Teve a história que ficou famosa da esposa do Fábio Porchat, que passou de calcinha enquanto ele estava ao vivo numa live. E milhões de pessoas viram. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado. E cabe a nós, né? Assim, porque você vai falar, tudo bem, mas foi o Fábio Porchat, a esposa dele, que não tomou cuidado. Sim, sem dúvida nenhuma. Ele é uma figura pública que estava fazendo uma live no Instagram. Né? Agora, vamos pensar, conhecendo a justiça do trabalho, o direito do trabalho como a gente conhece. Se isso acontece num ambiente de trabalho, a esposa de alguém passa de calcinha, o marido de alguém passa, alguma coisa do gênero... é possível, estou pensando numa situação hipotética extrema, né? Mas é possível que se houver ali, óbvio, que também uma passada ali também acontece, mas se isso gerou de alguma forma, depois gerou comentários, alguém deu um print da tela, isso circulou pela empresa, qualquer coisa do gênero, pode gerar uma indenização por assédio moral
por conta de invasão de privacidade. O empregado ele vai dizer, olha, eu fui obrigado a trabalhar ali porque a empresa impôs, eu não tinha outra alternativa, né? Eu não tinha um escritório fechado na minha sala, então o risco que eu corri de passar alguém que expôs a intimidade não foi um risco que eu corri como Fábio Porchat porque eu quis, né? Foi um risco imposto pela empresa. Então, eu acho que é importante as empresas orientarem os seus empregados que estão em home office essas questões. Olha, se você estiver trabalhando, pode parecer fútil, gente, mas é importante, né? Se você estiver trabalhando numa reunião, use a roupa adequada. Esteja, se você não precisa estar, obviamente, de terno, né? Você pode estar de bermuda, né? Eu não vou ficar de pé, eu estou de bermuda agora, que é de camisa e bermuda, né? Mas é isso, para não correr o risco de eu perder aqui no meio do raciocínio, esquecer, levantar e vocês ter minha privacidade violada. Então é importante que a empresa lembre isso aos empregados para evitar qualquer tipo de questionamento depois. Questões técnicas e tecnológicas. Já vi pessoas se sentirem humilhadas. Eu estou trazendo para vocês os casos que vocês me trazem, né? Os clientes trazem. Pessoa reclamando no RH, falando que vai processar por assédio moral, porque todo mundo ria dela, que nas reuniões online a internet dela caía. Gente, é a nova realidade, né? É isso, a gente tem que tomar cuidado, e de novo, né? O assédio, acho que eu estou falando disso mais para frente um pouquinho, o assédio colateral entre colegas de trabalho, ele passa a ser mais comum agora no ambiente virtual. Então, mesmo que seja um colega que esteja tirando sarro do outro colega, ou vários colegas tirando sarro de um colega, porque a internet dele é ruim, né? A empresa precisa fazer alguma coisa, ou orientar para que isso não aconteça, ou, se for o caso, pagar lá para que melhore a internet dessa pessoa, né? Cabe à empresa fornecer as ferramentas tecnológicas, né? Direito de imagem, isso é bem importante. Muitas empresas estão gravando as reuniões, né? Inclusive, por exemplo, no último webinar que eu fiz, uma pessoa queria fazer uso da palavra. Deixa eu ligar a câmera, ele ficou aqui no chat. A gente não pode fazer isso, porque se a gente fizer isso, a gente vai precisar, a gente está gravando esse webinar e a gente vai colocá-lo no nosso canal do YouTube. Se eu permito que alguém participe e compartilhe aqui a câmera, né? Você vê que para vocês não está nem aparecendo a opção de habilitar a câmera, né? Justamente por isso, né? Assim, e aí? E os direitos de imagem dessa pessoa, né? Eu vou colocá-la no YouTube, ela vai aparecer aqui. E se alguém passa atrás não está sabendo que ela está numa câmera, depois vai para o YouTube, né? Então é isso, precisa tomar cuidado, né? Assim, talvez for o caso, colocar lá no contrato de trabalho, no contrato de home office, uma cláusula de direito de imagem que o empregado cede. Eu acho que talvez tenha que pensar neste assunto, né? Questão do isolamento virtual. Por exemplo, já vi uma situação num cliente em que todo mundo ganhou laptop, menos o fulano. Fulano ganhou um desktop, né? Mas fulano achava que ele ganhou um desktop porque ele estava sendo perseguido, porque o chefe queria prejudicar o fulano, para as outras pessoas terem mais flexibilidade de trabalhar com home office, trabalhar com laptop, né? Então, precisamos pensar até nesse tipo de questão. Mas quando eu falo de isolamento virtual, é a pessoa que, da mesma maneira que você tinha um encostado, aquele que não tinha trabalho, né? É o que fica, o que não é chamado para as reuniões, o que não é chamado... Porque é isso, agora as pessoas não estão se vendo mais, né? Então, é importante que todo mundo esteja, de alguma forma, agregado, né? Maior cobrança dos colegas, como eu falei já, né? O assédio colateral, ele aumentou, né? Eu tenho visto mais casos de assédio colateral no ambiente digital. Então, um colega tirando sarro do outro. Fulano tá com essa cara porque estava dormindo, né? Porque a câmera do fulano não sei o quê. Porque fulano nunca consegue fazer nada no home office. Porque ele está trabalhando menos, porque ele está trabalhando mais. Porque ele só fica cuidando dos filhos, né? São novas realidades que a gente precisa lidar, né? Questões envolvendo pandemia e isolamento social, gente. Isso é bem importante. Não só no ambiente virtual, né? Eu tive mais de um aluno me reportou na semana passada ter sido demitido porque estava com Covid. A pessoa pegou Covid e foi desligado, né? Dispensa discriminatória. Veja que eu não estou nem falando de assédio moral. Eu estou falando de demissão discriminatória. Então, a pessoa que está com Covid, ela
tá doente, é a mesma coisa. Você vai demitir porque você está com... Vou te demitir porque você está com gastrite, vou te demitir porque você está com câncer. Né? Qual a lógica disso? A pessoa está doente, ela precisa ser afastada e tratada. Ah, mas é porque é uma doença que pode passar para todo mundo. Sim, mas gripe também pode, né? Tem um monte de doença que é contagiosa e não por isso a gente vai demitir. Não tem autorização para demitir as pessoas porque elas estão com Covid. Da mesma forma, isolar questões assim, de tirar sarro, porque o fulano tem medo. Já vi muito comum pessoas se sentirem constrangidas quando o trabalho virtual ele é facultativo, né? Então as pessoas elas podem ir para o escritório ou podem ficar em casa, pessoas se sentirem constrangidas porque elas querem ficar em casa. Eu estou com medo, eu moro com minha mãe, é grupo de risco, né? A gente precisa respeitar, a gente precisa entender que são questões de saúde, questões de vida ou morte, né? O isolamento social. Se tem grupo de risco, precisa permanecer em home office, né? E tudo mais que a sua criatividade ou a criatividade dos assediadores permitir. Então, é isso. O assédio moral, gente, não tem limite, não tem fim. Eu procurei aqui dar alguns exemplos para... enfim, para tentar ilustrar para vocês os pontos de partida para como evitar, né? Eu acho que o principal ponto de partida é qualificar gestores, né? Precisa os gestores, porque aí você fala, mas você não falou que é o colateral que está aumentando? Sim, mas é o gestor que vai trazer para você do RH, que vai trazer para você do jurídico, que isso está acontecendo lá, né? Se o gestor não souber identificar o que é assédio moral, o que não é, o problema vai ficar represado e você só vai descobrir quando chegar a reclamação trabalhista, né? Porque, como a gente viu, pouquíssima gente denuncia, né? Gente, é isso que eu tinha para mencionar. Eu tenho aqui algumas perguntas. Deixa eu vê-las aqui. Deixa eu ver só aqui o chat. Isso mesmo, tá bom. Esses dados da pesquisa vaga sobre quem já sofreu assédio entraram no conceito legal de assédio ou seriam episódios eventuais de desrespeito? A pesquisa entrou neste nível de detalhe técnico? Muito obrigada. Olha, quem fez a pergunta foi a Maria. Maria, assim, não sei te dizer neste nível de detalhes, tá? Eu não li a pesquisa detalhada, eu li o que eu estou citando ali no link é uma notícia online, um artigo online que está citando disso. Mas acredito que sim. Tá? Quando a gente fala de assédio, a gente está falando do assédio moral, que é esse assédio repetitivo. Né? Mas não, eu vou compartilhar depois com vocês os slides e aí a gente consegue confirmar. O Maurício Rodrigues está me perguntando, se o colaborador for demitido e abrir ação contra a empresa e for provado o dano moral do gestor, a empresa pode mandar o gestor por justa causa e a indenização, neste caso, ser cobrada dele? Olha, Maurício, assim, justa causa é uma situação muito estrita, né? Assim, a lei é muito restritiva com relação à hipótese de justa causa. Então, vai depender muito de que tipo de assédio foi esse, tá? Já vi situações em que o assédio, por exemplo, era cobrança por resultados, era aquele chefe rigoroso, né? Que passava, que cobrava por resultados, etc. Então, e aí a pessoa ganhou a indenização trabalhista, mas a empresa não conseguiu ganhar essa indenização do gestor. Né? Então, espera um segundo, gente. Ainda bem que eu não estava de cueca, né? Que eu precisei levantar. Então, depende, tá? Como regra, sim. Eu te diria que, como regra, sim. Se um empregado comete assédio moral e gera uma indenização para a empresa, sem sombra de dúvidas, em tese, pode gerar um assédio. Agora, pode gerar uma justa causa. Agora, precisa olhar no caso concreto, tá? E a indenização, sim. Em tese, também em tese, vai depender muito do caso concreto, a empresa pode judicialmente cobrar desse assediador, tá? A Michele está me perguntando, a questão da prova relativa ao assédio moral é bem complicada de efetivar. No caso de assédio moral cometido no meio virtual, de que forma isso pode ser demonstrado? Quando não há gravações, seja de vídeo ou áudio, como, por exemplo, as ironias mencionadas que podem vir a ser feitas por telefone. Então, Michele, é uma ótima pergunta. Assim, o assédio moral, de fato, o principal problema do assédio moral é a prova, né?
como regra, né, na Justiça do Trabalho, não só questões de assédio moral, como regra, o assédio, as questões trabalhistas são provadas por testemunha, né? Então, se a gente está falando especificamente de uma situação que é feita só por telefone, só para aquele empregado, né? Ou que é feita numa sala fechada, aí realmente vai ficar a palavra de um contra o outro. Aí vai ser muito difícil provar, né? Mas vou te dizer que na grande maioria dos casos, pelo menos pelos casos que passam aqui, a jurisprudência demonstra que o assediador ele acaba deixando rastros, né? É muito difícil o assediador que consegue fazer o assédio sem deixar uma testemunha. Ele nunca... Porque a pessoa que acaba gritando, falando mais alto, enfim. Então, testemunha, tá? Ou nas reuniões, se não está sendo gravado, alguém tá vendo, né? Esse exemplo de divulgação da imagem não seria dano moral por ser pontual? Sim, Michele, seria dano moral, você tem razão. Há um caso em que o advogado foi excluído da sessão do STJ por não estar de terno e gravata, estava de camisa social. Então, isso acontece no fórum, né, na audiência. Isso já acontecia antes, né? O advogado já não conseguia fazer. Eu já estive em audiência em que o advogado da parte contrária foi impedido de fazer audiência porque estava sem paletó, né? E aí, rapidamente, alguém ali, algum colega, algum advogado, mesmo desconhecido, que está passando na sala, empresta o paletó e ele faz lá com uma paletó marrom e a calça cinza e pronto, e só para o juiz ficar alegre, né? Agora no online, isso está ganhando evidência e talvez ganhe mais evidência para a gente chegar à conclusão de que isso é ridículo, né? O que vai mudar um trabalho de uma pessoa se ela está de gravata ou não, né? Como o gestor pode abordar a questão do assédio com o colateral que está cometendo sem que isso também se transforme em dano moral? Muito bem colocado, Michele. Eu acho que isso precisa ser dito de maneira aberta para todos, né? Eu acho que salvo que, assim, de novo, né? Precisa olhar o caso concreto. Então, vai depender ali da situação. Às vezes, se é uma fofoquinha, se é alguma, né, um diz que me diz que está vindo especificamente de uma pessoa, você pode chamar a pessoa e falar, olha, você não tem... não pode fazer esse tipo de comentário, né? Não vejo como assédio se a empresa está adotando uma maneira, óbvio, com razoabilidade, com educação, etc, né? Mas, via de regra, se isso for dito, se isso tem... se isso é passado, gente, né? não são toleradas aqui na empresa, fofocas, etc. Tal, você não precisa pontuar, às vezes. Dependendo da situação, você pode individualmente, ou melhor, de maneira geral, resolver. A Michelle está comentando, o que eu vejo em audiência é justamente o problema da frequência, pois uma testemunha viu uma vez e o juiz não considera porque se presenciou uma ocasião. Então, a questão é a seguinte, né, gente? O Poder Judiciário, o direito do trabalho, ele é protetivo para o empregado, né? Como o empregador, ele justamente por ser o detentor dos meios de produção, por ter maior facilidade de provas, etc., o direito do trabalho entende que o empregador ele está numa situação privilegiada em relação ao empregado. Então, para equiparar essa situação, né, a legislação trabalhista dá privilégios ao empregado. Um desses privilégios na dúvida, se decide a favor do empregado. Então, a Justiça do Trabalho, o pessoal costuma dizer, a Justiça do Trabalho é muito protetiva para o empregado. Ela é para ser protetiva, a função dela é proteger o empregado. Então, na dúvida, a testemunha, às vezes, não está tão claro, de fato, e essas provas, o juiz entende que elas não são provas escancaradas, o juiz, meros indícios, às vezes, já basta, tá? E aí, uma última pergunta para a gente conseguir encerrar no horário. Quanto à prova, a Ana Lídia está perguntando, quanto à prova da assédio moral, a Justiça do Trabalho tem aceitado gravação por celular e outra forma de filmagem, etc? Sim, Ana Lídia. O que acontece? Quando o ambiente de trabalho é filmado, então, e o empregado sabe disso, né, tem lá, olha, você está sendo filmado, essa imagem pode ser, ou seja, câmera de segurança pode ser utilizada,
E hoje em dia já é aceito, assim, o Supremo Tribunal Federal já entendeu, definiu a história do Joesley, o Joesley que gravou o presidente da República, né? Hoje já é aceito que qualquer pessoa que está participando de uma conversa pode gravar aquela conversa. Óbvio que não pode sair divulgando para terceiros, mas pode usar para defender interesses. Então, a Justiça do Trabalho tem aceito gravação da conversa, câmera de vídeo e coisas do gênero. Ok? Acho que é isso. Obrigado aqui, Fábio. O que mais? Última pergunta, gente, para a gente encerrar um minutinho. O Eduardo está me perguntando: o trabalho de uma pessoa é dependente do trabalho da outra, que demora para passar informações necessárias à primeira pessoa. Então, uma pessoa que está dependendo da outra e essa daqui fica segurando a informação. Não há dependência hierárquica entre elas. Em reuniões multidisciplinares, com pessoas de diversas áreas, a primeira pessoa age com ironia com a segunda. Isso também é caracterizado assédio? Sem dúvida nenhuma. Se isso é feito de maneira reiterada e injustificada, né, uma coisa é a pessoa não passar a informação porque ela não tem, porque ela está correndo atrás, enfim, né, uma coisa não ter informação, outra coisa é ter e reter, né? Assédio moral. Pode caracterizar. Estou falando de maneira genérica, tá? Para bater o martelo, teria que entender exatamente aí o caso. Gente, é isso. Vou assumir o nosso compromisso de manter a pontualidade, encerrar no horário. Mais uma vez, queria agradecer a presença de todos e todas. É muito bom poder contar com a presença de vocês aqui. Fico à disposição. Vou deixar aqui de novo os meus dados de contato. Estou à disposição para qualquer pergunta, para enfim, esclarecimentos. E como eu falei, a gente, em dezembro, aguardem aí comunicado da nossa nova, do último webinar do ano, um benchmark, um apanhado, uma balança de como foi 2020 e preparação para 2021, perspectivas. Tá bom? Obrigado, gente. Valeu. Bom restinho de semana a todos e a todas. Até a próxima. Um abraço a todos e todas.